Você está na Latina. António Villarroa, cantor e compositor brasileiro com uma carreira excepcional com mais de 40 anos. Mais precisamente, 44 anos, marcada por canções profundas, poéticas e intemporais. É o convidado hoje aqui no Toda a Tarde. Desde já, muito obrigada a todos porque acompanham esta emissão e também ao Carlos Coutinho por nos ter dado este espaço para apresentar e sobretudo para falar com este grande senhor da música. António Villarroa, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde para você, Ana Cristina, e todos os ouvintes da Rádio Latina. E obrigado ao Coutinho também por ceder o espaço aqui, né? É um prazer. Exatamente, e que conhece bem a carreira do convidado de hoje. E claro, são mais de 40 anos de carreira, 14 álbuns, 3 DVDs lançados, além de cerca de 300 músicas gravadas por mais de 130 artistas. É impressionante este seu percurso, que gravou com Gal Costa, Ivan Lins, Maria Bethânia, Maria Gadu, Seu Jorge, também John Legend. Ainda há pouco falávamos que utilizou uma música, Sim. as palavras, a melodia da sua música também para cantar. Exatamente. Impressionante. E só isto demonstra então a grandeza do seu percurso musical. Muito obrigado. E faltou falar da Ana Carolina. Ana Carolina gravou 34 músicas minhas. Foi a maior a intérprete mais constante das minhas músicas. Inclusive, o que aconteceu com a Ana foi porque eu tenho uma maneira de compor também que é muito no feminino. Assim como o Chico Buarque é conhecido por essa qualidade de compor as canções de uma voz feminina, como se fosse uma história de uma mulher, né? E eu sempre tive isso também. E aí, num dado momento, eu conheço a Ana Carolina e ela passa a interpretar essas canções que tinham a voz feminina. Então, e foi, inclusive, através das gravações da Ana que todo mundo começou a me conhecer. Maria Bethânia, Ivan Lins. O Ivan Lins me ligou, dizendo, eu vi uma música sua, eu queria fazer uma parceria, assim, assado. O João Bosco estava vindo de carro pela Lagoa, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, quando eu vi o Tocar Garganta, que foi o primeiro hit da Ana, que eu compus especialmente para ela. Ele parou o carro para ouvir. Então, são histórias assim que depois eu fico ouvindo falar, né? E foi uma coisa que também deu voz às mulheres, né? Essas canções, assim, Garganta foi uma música transformadora para muita gente, muitas mulheres, principalmente no Brasil. Hoje, neste Dia Mundial do Compositor, que nem de propósito, não é? Temos aqui um grande compositor. Quando se fala no compor uma música, não é tão simples quanto isso. E já que temos aqui um compositor nos estúdios da Rádio Latina, como é que nasce uma música, o que é que leva a compor, qual é a particularidade de quem escreve músicas, não só para si, mas também para os outros? Eu acho que para mim especialmente. Eu me lembro uma vez, assim, uma pessoa falou, mas também eu morava no Rio de Janeiro, no Alto Leblon, tinha uma vista bonita. Assim, ele falou assim, também morando aqui fica fácil compor. Eu digo, eu nunca compus nada sobre o que eu tenho. Eu sempre compus sobre o que eu não tenho. Então, geralmente, a música vem de um vazio, vem de uma busca, de alguma coisa que a gente sente que está faltando, né? Como, eu vou fazer o meu filme com o final que eu gostaria de ver, digamos, né? Mas eu, quando tinha 13 para 14 anos, eu tenho 2 irmãos, e um deles seguiu carreira musical também, baixista, compositor. Gastão Villarroa tocou com Milton Nascimento durante 16 anos. Tocou muito com a Maria Gadu também, desde o início da carreira, até um dado momento. E nossos pais nos deram um violão, né? Um 13 para 14. Eu peguei o violão e eu não queria tocar a música dos outros, eu queria compor. Então, logicamente, eu tive que aprender a tocar algumas canções primeiro para acompanhar, para pegar o mecanismo, os acordes e tal. Mas logo em seguida eu já comecei a compor. Então, eu sempre quis compor. E durante muito tempo também eu fiquei conhecido mais como compositor, embora até já tivesse uma carreira solo, individual, já tinha vindo algumas vezes para a Europa, mas quando teve essa
essas cantoras começaram a gravar minhas músicas, as músicas ficaram muito mais conhecidas do que eu, porque as músicas estavam falando para assim, para sei lá, 4, 5 milhões de pessoas, né? E eu me apresentava para 1.000, para 2.000, não tinha esse alcance todo. E esse alcance que o rádio dá, né? O rádio é muito importante por isso, né? Então, quando eu começo a tocar em rádio, música em novela, fiz muita música para novela também, foram 24 temas de novela, mais um monte de músicas para tema de cinema também, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, num certo momento, eu estava assim, só mais o compositor, assim, com burro na sombra, como se diz, né? Aí me perguntava assim, por que não vai no Faustão? Faustão, que era um programa de domingo. Sim. Né? No Brasil. Domingo do Faustão. O Domingão do Faustão. Domingão, que era a coisa mais vista, maior janela para artista, né? Por que não vai no Faustão? Eu digo, não, porque a Ana Carolina já vai para mim. Aí um dia eu acabei indo. Levava um pouco de si, no fundo. Um dia eu acabei indo no Faustão, mas era assim, um ambiente era muito gelado, assim, era aquela coisa, tudo muito rápido, tudo. E eu gosto das coisas de uma forma um pouco mais tranquila, assim, não sou dado a trabalhar muito sob pressão. Gosto de trabalhar sob pressão para compor. A pessoa me diz, preciso de uma música para novela, assim, assado, tem que entregar daqui a 2 dias. Me dá aqui o personagem. Eu olho o personagem e faço rápido. Aí assim, eu gosto da pressão. Aí é outra maneira sobre o trabalho do compositor. Quando tem um tema, né, fica mais fácil. Uma cantora, Maria Bethânia, eu queria uma música, eu penso na Maria Bethânia, o que é a vida, como é que é a Maria Bethânia? Eu lembro que a primeira letra que eu fiz para Maria Bethânia é uma música chamada Pra Rua Me Levar. E eu sabia que ela estava num processo de separação e fiz 8 letras. Aí escolhi uma. E aí, eu não conheci ela pessoalmente ainda. E ela, quando eu me apresentaram, disse assim, você me leu muito. Muito bem, mas isso também tem essa particularidade, que é a particularidade de saber descrever, no fundo, a pessoa a quem a letra da música, sim. por quem vai ser cantada, não é? De resto, isto foi assim à parte, para, de certa forma, homenagear todos os compositores que muitas vezes trabalham na sombra, mas o António Villa-Roy decidiu, e muito bem também, cantar e dar a cara às suas músicas. Este percurso poderíamos ficar aqui a tarde toda a falar. Entretanto, é um percurso que leva por todo o mundo e pela Europa em particular, nomeadamente Portugal, onde se instalou há cerca de 3 anos. Tem sido inspiração também? Sim, Portugal é muito inspirador, porque atualmente se tornou a capital da música cantada em língua portuguesa, porque temos lá cabo-verdianos, temos angolanos, moçambicanos, né? E muitos brasileiros e, obviamente, os portugueses, né? Com as suas diferentes seus diferentes gêneros musicais, né? Tem uma geração muito boa que eu gosto das compositoras novas. A Bárbara Tinoco é uma que eu gosto bastante, assim. Acho que as letras se referem muito a um universo meio adolescente. Eu tenho filha adolescente e acabei conhecendo através das minhas filhas as canções da Bárbara Tinoco, por exemplo. Outra é a Carolina de Deus. Então fala assim para um público jovem, mas são letras inteligentes, são coisas bem colocadas, assim. Então, e tem muitos, o Buba Espinho, tem o pessoal, a música alentejana, eu gosto muito da música alentejana. E então é uma coisa, e o fado, obviamente, né? O fado, quando um dia que eu quero chorar, eu vou ver fados. A saudade, mas sente que hoje o António Villa-Roy está mais próximo do compositor ou do intérprete? Hoje está mais unida essa palavra cantautor, está fazendo mais sentido do que nunca, né? Então hoje realmente eu sou um cantautor, porque eu antigamente não gostava muito de cantar, aquilo me dava assim, cantar em público, eu ia obrigado, principalmente numa fase, no começo da carreira, só eu cantava, minhas músicas não tinha que cantar, não tinha outra maneira de fazer. O Chico Buarque é meu amigo, assim, jogava bola com ele, nos conhecemos, éramos vizinhos no Rio de Janeiro e
e muitas vezes nos encontramos em Paris também, e ele tinha esse negócio. Atualmente ele já está mais tranquilo, mas ele era muito nervoso cantando. Então tem um show que ele fez com a Maria Bethânia, um show muito conhecido, que virou um disco e tal. E aí eles estavam lá no camarim, tudo tranquilo. Aí ele diz assim, pô, eu tô lá sentado, daqui a pouco entra aquele vulcão no palco. O que eu vou fazer agora? Aí entra correndo, com a tranquilidade, assim, aquele era o ambiente dela, e ele sentindo o peixe meio fora d'água. E eu fui um pouco assim durante muito tempo, tinha que fazer os shows, né? Depois, quando começaram a gravar músicas minhas, eu fiquei assim, mais na retaguarda, assim, pô, tranquilo, agora... E depois eu fui aprendendo, até ouvindo as cantoras a cantar minhas músicas, eu digo, pô, dá para cantar assim, dá para cantar assado. E fui melhorando a minha forma de cantar e comecei a gostar do assunto. É uma trajetória onde há muito espaço para aprender, tudo acaba por ser um desafio também, o sair da zona de conforto. A música tem essa magia, não é? Ao longo da sua carreira, o que é que mudou mais? A forma de compor ou a forma de olhar para o mundo? Essas coisas, elas vão juntas, assim, né? Acontecem as transformações, elas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a maneira de olhar o mundo agora está passando por uma fase que eu estou achando muito difícil, inclusive, assim. A minha recolocação, como eu pensar isso tudo, porque... O mundo está uma loucura, o mundo não é nada do que eu pensava quando eu era criança. As ações, as geopolíticas, as políticas internacionais, as invasões, tudo isso parecia que tinha um sentido, tinha uma explicação histórica, e agora as coisas vão se transformando, e ao mesmo tempo o indivíduo ele fica meio pressionado, assim, como é que eu me coloco coletivamente dentro dessas situações, né? E logicamente que a música acaba também absorvendo essa pressão externa que a gente sente, né? E tem que dar alguma resposta para isso, né? Seja de uma maneira positiva ou um rock contestação, ou fazer um samba meio divertido, ou fazer uma bossa reflexiva, alguma coisa que traga uma resposta inicialmente para mim mesmo, né? Eu lembro que teve uma situação, eu estava na Áustria, era em Viena, no Natal de 1996, final de 96. Aí teve uma matéria sobre o Rio de Janeiro, aí mostrou a violência, não sei o quê, quando metralharam os meninos na igreja da Candelária e coisa assim. Eu digo, pô, aquilo me deu uma tristeza tão grande. Eu digo, eu preciso fazer alguma coisa, pelo menos para me curar primeiro, depois eu mando esse axé para o Brasil, né? Aí compus uma música chamada São Sebastião, que é o padroeiro da cidade, né? Então, exaltando as coisas positivas do Rio. E essa música acabou, a Bethânia se encantou por ela, produziu um disco da Martinália, a Martinália gravou, depois teve inúmeras gravações, a música eu gravei 2 vezes, ao vivo, mas assim, ela teve mais umas 5, 6 gravações. Muito bem. Ficávamos aqui, sem dúvida, toda a tarde a falar sobre música, sobre o seu percurso, e aprende-se muito, a música une, a música leva-nos a viajar, é o caso da música do António. Como é que mantém viva a sua identidade artística fora do seu país? Isso eu nasci numa cidade muito pequena, chamada São Gabriel, e a gente lá em casa ouvia todo tipo de música. Todo tipo. A quinta do Beethoven era o ritmo máximo, assim, mas eu ouvia música regional, samba, bossa, tudo. Rock, Beatles. E aí uma vez alguém me... E eu achava que todo mundo era de São Gabriel. Eu pequeno achava que eu tinha visto Beethoven numa loja, então eu achava que o Beethoven era de São Gabriel. Um dia eu fui dar uma entrevista e o cara perguntou, como é que tu define a tua música? Eu faço música de São Gabriel. Então eu mantenho isso. A música, todas essas impressões da infância, elas me acompanham sempre, são a minha salvaguarda, assim. Então, quando eu tinha uma visão mais otimista do mundo, assim, então eu procuro manter sempre isso. Sempre Ana Carolina diz assim, as tuas músicas sempre tem um final feliz, né? Sempre tem um lancezinho.
Eu acho que eu aprendi com o cinema isso, sabe? Muitas histórias, não é? Para contar, para partilhar, graças a este percurso musical. Já quase a terminar esta conversa também, nós começamos um pouco ao contrário, sem explicar propriamente porque é que o António Villeroy está no Luxemburgo. Sim. Mas é interessante ao mesmo tempo que o objetivo é uma conversa, é conversarmos, não é? Está no Luxemburgo, é um regresso, no fundo, para um concerto no próximo sábado, dia 17, em Beggen, portanto, no número 163, em Beggen. Conhecem todos este espaço onde vai atuar. O que é que podemos esperar deste concerto? Claro, sem levantar muito a ponta do véu. Será um concerto intimista, um concerto preparado, ou pelo menos a pensar no público do Luxemburgo? Sim. Eu não sei, a gente chama de Vantage ou Vantage? Vantage House of Music, né? É o nome do local. Sim, é um concerto de voz e violão, onde eu apresento as canções como elas nasceram, né? Elas nasceram dessa forma. E eu conto um pouco dessas histórias também. O nome do show é Cenas Extraordinárias, que são um pouco todas essas histórias que eu estou contando para vocês. A primeira vez que eu vi Betânia no rádio, a vez que eu vi um senhor numa loja e eu achei que era o Beethoven. Então, essa se chama Eu Vi o Beethoven no Volmer. Então, são canções também provocativas, que evocam um pouco da minha memória, mas são memória de algumas gerações, né, do Brasil, na verdade, e por extensão, né, também sendo influenciado pela música de Portugal, pela música americana, latino-americana. É uma devolução antropofágica disso, né? A gente deglute e depois devolve num outro formato. Então é um pouco isso, e então as pessoas vão conhecer algumas canções novas e vão ouvir esses grandes hits, né? Foram gravados por outros artistas, como a Preta Gil, por exemplo. O grande hit dela foi uma canção, saudosa Preta Gil, que foi Os Sinais de Fogo, né? Também foi uma canção que eu compus, eu e Ana Carolina compusemos para ela. Então, essas canções conhecidas, essa Pra Rua Me Levar, que a Betânia gravou, e depois foi gravada por Seu Jorge, por pessoal do sertanejo, pessoal do pagode, tem mais de 12 gravações. Então, enfim, tem essa parte começa com as canções novas e depois a segunda parte são as canções já conhecidas do público. E o ideal será, claro, assistir ao vivo, não é? Para integrar, digamos assim, ou fazer parte desse momento de comunhão, porque é também a partilha, sobretudo, e as sinergias que se criam entre o público e o artista, não é? Durante os concertos, e com certeza que o António fala lá muito bem, porque é nato. Esse seu poder de comunicação, não só nesta conversa, mas sobretudo através da música, das músicas que compõe e que são cantadas por tantos artistas, mas vamos ouvir de viva voz no próximo sábado, dia 17, portanto, a não perder o concerto, em Beggen, no número 163, portanto. Agora, antes de terminar, e o ideal será mesmo terminar em música, neste Dia Mundial do Compositor, uma mensagem para quem nos ouve, para quem irá assistir ao seu espetáculo. Deixo-lhe as últimas palavras. Bom, então eu espero encontrar o público luxemburguês, né, nesse sábado, no Vantage House of Music. Que as pessoas também dêem uma entrada no meu Instagram ali, que tem todas as informações. É Antônio Villeroy, escreve Villeroy, é um sobrenome francês, é VI2LEROY, Antônio Villeroy. E aqui num país onde se fala francês, não é difícil. E a partir dali dá para chegar no Spotify, todas as YouTube, enfim. Mas além disso, eu gostaria de passar uma mensagem de que as pessoas sejam mais tolerantes. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, assim. Antes de entrar num conflito, dá uma pensada, ver se dá para negociar, ver se dá para conversar. Tente entender sempre o ponto de vista do outro, né? Não se tomem sempre como os donos da razão, porque isso é um problema que começa com o indivíduo e acaba entre países, né?
A intolerância é um problema geral, global atualmente. Então a gente precisa ser mais tolerante. E a música cura. A música ajuda a isso. É isso. Vamos ouvir então aqui, exclusivo, digamos. Exatamente. Ainda o single que será lançado finalmente no mês de março, chama-se Equador. E é este single que o António vai cantar? Isso, é uma parceria com a cantautora portuguesa Luísa Sobral. Vamos ouvir, muito obrigada. E é sobre isso, uma relação entre alguém que morasse, por exemplo, em Luxemburgo e outro que morasse no Brasil, na Argentina, enfim. Uma pessoa que mora no quadrante norte e outra no quadrante sul. Então diz assim... Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela gentileza de vocês e a todos os ouvintes pela paciência, pela audiência. António Villeroy, na Rádio Latina, ao vivo, sábado, concerto a não perder. Passe pelas redes sociais do artista, também pelo Spotify, deixe-se envolver pela sua música e acompanhe toda a sua atualidade. Ficamos por aqui em música e daqui a pouco a emissão segue com o Carlos Coutinho. Até amanhã. Quando o inverno aqui chegar, vai ser verão onde tu estás. Nem nos unem as estações, só o bater dos corações. Enquanto eu me enrolo no meu cobertor, estás a passar o teu bronzeador. E nem as horas são horas iguais. É muito cedo ou tarde demais. Eu tenho tanto pra te mostrar. Tu também podes me visitar. Podemos jantar, seja que hora for. A luz de velas no computador. O mesmo vinho podemos tomar, mas o teu beijo eu não posso provar. E nem os dias são dias iguais. São muito longos ou curtos demais. Luxemburgo em casa. Pra que a distância não dure pra sempre, pensei numa linha que nos oriente, ponto de encontro para o nosso amor. Vamos nós dois mudar para o Equador. Quando o inverno aqui chegar, vai ser verão